Olá, amigos do programa Café Rural, que acompanha a gente tanto através do rádio quanto das mídias sociais. Nós estamos em Itamaraju, na sede da Rural e CIA, ao lado da minha amiga Lúcia, mas todo mundo só chama de Lu, para a gente falar de quê? Regularização fundiária. Vamos falar sobre título da terra, o documento mais importante que um proprietário pode almejar. E que às vezes tem tantos entraves, tanta burocracia, e ninguém melhor para trazer essas informações do que uma especialista no setor. Lu, uma satisfação recebê-la aqui no programa Café Rural. A satisfação é toda minha, né? Eu que agradeço a você pela oportunidade de estar sempre trazendo informação ao produtor rural. É muito importante que ele fique sempre muito bem informado, né? Sobre as questões fundiárias da Bahia, no nosso caso porque estamos no estado, e também do Brasil. O título da propriedade é um documento almejado por muita gente. A gente percebe uma dificuldade muito grande de adquirir esse documento na nossa região. O que você tem de novidade para nós? Antes de falar, né, sobre o título da terra propriamente dito, é importante, né, que a gente diga que o título é um procedimento legal, né, do qual o Estado transfere, depois de atendido todos os requisitos necessários, a propriedade da terra devoluta, né, ao produtor. Correto. Né? E nós vamos ver em vários documentos, todos os produtores conseguem ver isso no documento deles, que tem terras devolutas do Estado, né, ou terras em vias de legitimação. Existem requisitos legais, talvez por isso seja difícil muitos produtores conseguirem, né, o título da terra, mas não é impossível, né? A regularização fundiária na Bahia está funcionando. O título é porque é um procedimento demorado. Como é um procedimento legal que vai transferir as terras devolutas do Estado para sua propriedade, então tem requisitos que precisam ser atendidos, né? Requisitos legais. E às vezes o produtor acha que o título é uma coisa que você pede hoje e amanhã chega. Não funciona assim. A regularização fundiária, né, ela tem, e o Estado da Bahia, ele tem requisitos, né, e um deles é fomentar, né, a ocupação territorial do Estado da Bahia. Esse é um desses. Um dos outros é o ordenamento agrícola. Então, o fato de você requerer o título necessariamente não quer dizer que você vai ter ele se você não atender os requisitos legais que regem, né, as normas e leis do Estado da Bahia. Isso é muito importante, porque às vezes o produtor ele dá entrada no título, né, numa área devoluta, e ele tem características que não se enquadram ao perfil, né, por exemplo, no caso de doação, até 100 hectares, quando o produtor pode pedir a isenção ao Estado da guia, né, de pagamento desse título. Como é que ele vai fazer isso daí? Ele só vai ter requisitos se ele tiver morada habitual, né, na propriedade, se ele tiver mais de 5 anos na posse dessa propriedade, que a ocupação específica dele seja, de fato, para a área rural. Ele não pode, por exemplo, ser um médico e querer ter doação de terra no estado, né, do estado da Bahia. Tá. Isso tem que ficar claro para a gente. Mas aí, Lu, e agora? Para esse ano agora de 2009, a expectativa está melhor de liberação, de mais celeridade nesse processo? Olha, eu acredito que essa vai ser uma das prioridades do governo do estado, né? Depende pura e exclusivamente do governo do estado essa documentação? Depende, porque quem faz essa parte de titulação de terra no estado da Bahia é a CDA, que é a Coordenação de Desenvolvimento Agrário, que é subordinada, né, à Secretaria de Desenvolvimento Rural. E é importante que o governo da Bahia, nesse ano de 2019, ele deu uma importância maior a essa fomentação, né, a cuidar da parte fundiária do estado da Bahia. Ou seja, o processo a partir do próximo ano agora, ele vai dar uma atenção maior? Eu acredito que ele vai dar uma atenção maior, até porque nós vemos na Bahia a quantidade de terras devolutas no extremo sul da Bahia é muito grande, né? Se a gente for fazer uma estimativa, deve dar em torno aí, pelos levantamentos e dados que fizemos, de no mínimo 60% do território do extremo sul da Bahia são de áreas devolutas. E a questão que hoje quem não tem um título da terra, ele fica inviabilizado até de poder fazer um investimento, né? De pegar um dinheiro no banco. Não, ele não faz. Ele não consegue fazer. Não, em áreas devolutas ele não consegue. O banco não hipoteca terras devolutas.
né? A propriedade, ela de fato tem que ser sua. Então, quando eu trago sempre para o produtor que é importante que ele tenha o título da terra, né? Por que o documento mais importante? Não é só pelo fato dele poder ou não pegar um empréstimo em banco, porque muitos nem precisam, mas é por causa da segurança jurídica. Sim. O imóvel ele passa de fato, né, a propriedade, o Estado transfere, aliena, né, ele vai ficar alienado ao Estado, né, por 5 anos, né, no caso de alienação simples, de doação, enfim, ele vai ficar atrelado ao Estado, né, durante esses 5 anos, só pode vender o imóvel depois de decorrido esse prazo ou se tiver situações em que o Estado entenda que pode abrir uma exceção, aí sim o Estado autoriza. Correto. Agora, para facilitar a vida do produtor, Rural IC agora está nas 3 praças aqui da região: Itamaraju, Itabela e Teixeira de Freitas. São 3 praças assim que são muito importantes, né? Itamaraju a gente já fez muito título de terra. E Teixeira de Freitas, na região de lá de Teixeira, Itaém, Vereda, Medeiros Neto, a pedido de alguns produtores e algumas entidades, a gente vai trabalhar muito a questão da regularização fundiária por lá. Correto. Também. Itabela, né, além da questão fundiária, Itabela já tem, como tem muita agricultura, já tem a questão mais ambiental, já é mais INEMA, né, já é diferente. Então, assim, a Rural IC, para cada cidade, ela tem sua peculiaridade. Entendi. Né? Então, assim, Itamaraju já é a cidade sede, a gente trabalha com tudo. Né? Tem alguns produtores agora que já estão recebendo os títulos, né? Estão alegres, estão felizes. E, primeiro por conta da segurança jurídica, depois sim, porque já ficam pensando em pegar um empréstimo, melhorar a propriedade, né? Trabalhar na terra. E ter o título da terra, acredito que tem que ser uma das prioridades do governo do estado em 2019, é trabalhar esse ordenamento fundiário. Primeiro porque quando o produtor tem um título, ele consegue pegar um empréstimo. Um empréstimo gera renda, né? Ele enriquece, ele vai trabalhar esse dinheiro na comunidade local. Correto. Né? E isso daí aquece o mercado. Mas mais do que isso, para o Estado melhor ainda, porque ele arrecada. Claro. As terras acima de 100 hectares, principalmente, que não for cabíveis, né? Não forem, no caso de 100 hectares acima, não cabe doação de terra, e as abaixo, dependendo do perfil, tem que fazer o recolhimento da guia, né? Então, assim, o Estado, eu penso que ele precisa arrecadar, né? A partir de 2019, porque é ele que legisla sobre as terras do Estado. Correto. E para 2019, Lu, a expectativa são boas? Eu penso que sim, eu acho que 2019 é um ano diferente, assim, né? Para o agronegócio, né? Para a agricultura familiar. Eu não gosto muito de dividir agronegócio de agricultura familiar. Eu costumo dizer que para mim tudo é um agronegócio. Correto. Porque agro, né, eu posso ter uma propriedade de 10 hectares, se eu vendo uma banana, eu estou fazendo um negócio. Claro. Se eu estou fazendo um negócio, é do agro, é agronegócio. Com certeza. E desmistifico essa coisa de separar. Acho que a gente tem que trabalhar mais junto. Cada um com as suas necessidades, com as suas políticas. É um agronegócio. É um agronegócio. O pequeno ele faz um agronegócio, o médio faz um agronegócio, o grande faz um agronegócio. Então, quando você divide, né, a agricultura familiar, porque ela tem uma lei também específica para a agricultura familiar, ela precisa dessa proteção, é necessária. É necessária. Ela é necessária, né, justamente para proteger, né, de várias coisas e beneficiar, né, os pequenos produtores. E aí, eu acho que 2019, para nós aqui na Bahia, ele vai ser diferente. Eu acho que o governo vai ter um olhar diferente para as questões fundiárias do estado da Bahia. Esse é o meu pensamento. Se vai ser, a gente não pode. Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar para ver, mas eu creio que vai ser sim. Tem uma frase muito importante até do Alexandre Garcia. Ele diz que a riqueza de um povo vem da terra. Então, esperar que os nossos governantes dê essa oportunidade, que reconheça o real valor que o homem do campo, a gente fala no sentido figurado, tanto os homens quanto as mulheres guerreiras também, tem dado a sua contribuição, segurado a economia desse país, a nossa região principalmente, que tem a sua renda diretamente no setor rural, já que nós não dispomos de indústrias aqui, a nossa indústria é de céu aberto. Sim. E que 2019 seja um ano de reconhecimento e de mais valorização aos nossos produtores. Lu, obrigado, eu deixo espaço caso você tenha mais alguma informação.
eu queria sempre, eu gosto, né, de trazer informação ao produtor e deixar para ele assim um lembrete de que é muito importante cuidar da regularização fundiária do seu imóvel. Por questões legais, né? Então, assim, se você tem o seu imóvel que está em vias de legitimação, ou que são terras devolutas do Estado, ou que está lá área medida e demarcada, observar, né, essas pontuações no documento da terra e procurar legitimar ela, né, para não ser pego de surpresa em algumas situações que acontece muito. E às vezes o produtor precisa, né, e ele não consegue regularizar uma terra em menos de... Hoje na Bahia, em menos de um ano. Já teve épocas, né, que se regularizava a terra com 60 dias. É mesmo? Já teve épocas que se regularizava com 60, com 90, mas isso não é a realidade hoje, né, assim, do Estado. Então eu acredito que para 2019 essas mudanças vão ocorrer, a forma dinâmica de trabalhar, né, assim, de trabalhar com a tecnologia, né, vai ajudar muito o Estado a acelerar o processo de regularização, porque quando o Estado cuidar da parte de fomento, né, de toda a sua estrutura fundiária, quem ganha é o Estado, porque o Estado enriquece. Com certeza. Né? Ele dá estabilidade jurídica, ele dá segurança jurídica ao produtor e a oportunidade dele trabalhar. E à medida que ele trabalha, ele enriquece não só a ele. Quando a gente diz enriquecer, porque as pessoas precisam de fato, né, o produtor sair da fase da subsistência. Ele precisa ter dinheiro, né, ganhar dinheiro com a terra, porque a terra deixou de ser só aquele meio de vida e ela passa a ser uma empresa rural. É verdade. Né? Então o produtor, com essa legalização, ele consegue ter essa visão de fazenda-empresa. Correto. E ele consegue, né, se melhorar a estrutura familiar dele, porque eu acho que esse é um dos marcos para mim da regularização fundiária, Correto. dar condição de vida Correto. melhor ao pequeno produtor, principalmente ele. Pois é, e assim nós chegamos ao final de mais essa edição do programa Café Rural, levando aos amigos produtores da nossa região as principais informações do setor aqui na região extremo sul da Bahia. Lu, muito obrigado pela participação. O extremo sul da Bahia é conhecido pela força do agro. Uma grande diversidade de culturas que geram milhares de empregos e impulsionam a economia regional. O que é destaque no setor, você fica sabendo aqui. Programa Café Rural, a voz do agro no extremo sul da Bahia.